What's up, guys? How are you? Good? Awesome. Bom, pessoal, hoje a gente não tem uma aula por assim dizer. A gente vai responder a tag professor por quê? Todos os professores do YouTube Edu estão respondendo essa tag e eu achei que eu não poderia ficar de fora. Então, por isso eu tô aqui para dizer por que eu escolhi ser professor. Para essa tag eu vou responder 10 perguntas do YouTube Edu e vamos começar com elas. Eu decidi me tornar professor, na verdade, eu acho que ser professor que me escolheu. Sempre gostei muito de ajudar as pessoas a entender diversos conteúdos, tanto em inglês como em outras matérias na escola, na faculdade que eu fazia também. E eu gostava muito de ajudar as pessoas, eu me sentia muito contemplado, muito fulfilled, como a gente diz em inglês, né? Feliz de estar ajudando as outras pessoas e realizado nesse sentido. Então, por isso que eu acabei, quando eu tive a oportunidade de começar a dar aulas de inglês, eu acabei agarrando a oportunidade com muita vontade. Como no oeste de Santa Catarina tem poucos professores de inglês, eu acabei sendo chamado para dar aulas de inglês também em escolas públicas, estaduais, particulares, para substituir alguns professores. E eu fui vendo que eu gostava muito de estar na sala de aula, gosto muito de lidar com pessoas, aprender e trocar conhecimentos com as pessoas, especialmente crianças, assim. A minha primeira aula foi bem assustadora, na verdade. Passei por um treinamento puxado para dar aula nessa escola de inglês onde eu fui dar aula. E eu seria mais novo que a maioria dos meus alunos. Foi bem difícil, eu fiquei muito assustado, porque as pessoas mais velhas geralmente ficam tipo, ai nossa, como é que eu vou aprender alguma coisa de alguém que é mais novo que eu? Mas aí depois da primeira aula, depois primeira, segunda, terceira aula, eu já fiquei mais relaxado com a turma, tipo, totalmente me abraçou, eles gostaram da aula, etc. E foi tudo muito tranquilo depois disso. Mas a primeira aula estava muito ansioso com esse recebimento que os alunos iam ter de mim. A coisa que eu mais gosto em dar aula, na verdade, é a troca. E não necessariamente só a troca de conhecimento. Então eu digo, gente, esse daqui é o Present Perfect e a gente vai usar assim e acabou. Não, eu falando isso, meu aluno falando que ele conhece uma música super legal que ele achou Present Perfect, ou esse compartilhamento de informações, sejam essas informações conteúdos ou não, porque muitas vezes os alunos já viajaram, já foram para outros países, então eles me trazem muitas informações novas, muito conhecimento de outros lugares que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, ou coisas que eu não tive a oportunidade de fazer, experiências pelas quais eu não passei. Eu acho que isso tudo é muito rico para todo mundo, tanto para mim quanto para o aluno. E, obviamente, eu como professor também tenho as minhas experiências que eu já passei, os alunos não passaram. Então, para mim, essa troca de experiências, de pontos de vista, de opiniões, de vida, é o que mais me completa. O que eu menos gosto, no entanto, é a forma como os professores são desvalorizados de forma geral. Se qualquer um por aí falar, se uma criança fala que quer ser professor, geralmente você ouve dos pais, ai, nossa, mas professor, por quê? Uma vida tão difícil. Assumir que a vida é difícil de professor é difícil. Sabe? Mas tipo, valoriza, sabe? Ai, sério, que legal. Alguma coisa do gênero. Outra coisa que tem me deixado muito triste em toda essa relação com a profissão é o governo ter estar cortando tanto dinheiro da educação, tantos recursos, né? E quem perde não são só nós, professores, porque nosso salário já não é bom, a gente não tem um plano de carreira, mas é assim, todas as crianças. A gente coloca 40 crianças na mesma sala de aula para você ensinar uma língua para elas ou qualquer outra coisa, matemática, biologia, e no fim das contas, se você pensa numa carga horária de um professor que tem 40 horas semanais, com vezes 30, são pelo menos 300 alunos aí que cada professor tem que estar de olho. Nesse estar de olho tem se preocupar com a nota dele, com o aprendizado, como é que ele está em casa, às vezes tem que dar uma atenção especial. Tudo isso é meio overwhelming, nos sobrecarrega um pouco, tá? Então por isso eu fico um pouco triste nessas duas situações. Eu vivi muitas situações muito engraçadas na sala de aula, algumas delas que às vezes eu fico até com vergonha de contar, e uma delas foi quando eu estava dando aula numa escola municipal para o primeiro ano. Eram crianças muito pequenininhas, quando elas vinham para mim, eu tenho 1,34 m, quando elas vinham para mim, elas me abraçavam no meu joelho, na altura da minha perna, uma forma de demonstrar carinho. Uma dessas crianças, ela estava com muita vontade de brincar, era a última aula do dia. E ele ficava correndo pela sala, e eu sabia que se eu corresse atrás dele, eu não ia nunca conseguir pegar ele de verdade, porque ele corria muito. Mas em um certo momento ele começou a pular por cima das carteiras, e eu fiquei muito chateado, eu pensei, poxa, também não posso deixar ele correr por cima das carteiras. Então, o que eu resolvi fazer, eu resolvi esperar, porque criança
elas gostam de provocar, então eu sabia que ele ia chegar perto de mim e fazer, você não consegue me pegar. E não deu outro, deu, sei lá, meio minuto ele começou a vir perto, não me pega, e foi pra frente, pra trás, aquelas coisas. E aí, de repente, quando ele passou relativamente perto de mim, eu consegui esticar meu braço e pegar ele e segurar ele. E aí, nesse momento, eu coloquei ele do lado da minha cintura assim e carreguei ele pra diretora. Aí foi muito engraçado, todo mundo riu, os alunos ficaram meio assustados, mas riram também. Enfim, foi engraçado, a criança que eu tava carregando adorou, né, ser carregado, coisa que a criança mais gosta é atenção, então foi muito divertido pros dois. Eu acho que eu ainda não pensei em desistir da profissão, talvez em algum momento da minha vida eu não seja um professor, em sala de aula, mas eu quero estar ligado com a educação de alguma forma ou de outra. Eu acho que a educação faz parte da minha vida, eu nasci aprendendo, eu cresço aprendendo, e eu gosto de estar nesse ambiente. Eu não tive apenas um professor na minha vida que me inspirou, eu tive vários. Na minha família tem vários, minha mãe é pedagoga, eu tenho padrinhos pedagogos também, professor de matemática, professora de alemão. Então, estou em família, é meu lugar. Além disso também, tem a Eni e a professora Ana Paula, que foram as minhas primeiras professoras de inglês e me ensinaram um monte, as primeiras palavras, então muito obrigado para elas. E por último, o José e a Regina, que foram meus primeiros chefes e são excelentes professores e ensinaram muito, 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 muito do que eu sei até hoje. Então eu resolvi criar o canal depois de algum tempo, porque eu me senti muito privilegiado de ter todos esses professores maravilhosos ao meu redor, ter toda essa disponibilidade de recursos de informação, de tudo mais, e eu queria compartilhar isso com as pessoas que precisam e que algumas vezes não têm acesso a isso, tá? Eu sei que eu não posso chegar na casa de todo mundo, mas é o que eu posso fazer pelas pessoas. Bom, e para continuar a corrente, eu vou só aqui dar o nome de canais maravilhosos que eu conheço, que eu sigo, tanto do YouTube Edu, que me ensinam alguma coisa. A Teacher Ellie, ela é maravilhosa, o canal dela é muito legal, Tio do Inglês, Karina Fragoso, que vocês com certeza conhecem, o Teacher Adir Ferreira, aí tem o Cai Como Uma Luva, que é o canal do Júnior Silveira, e antes que eu esqueça, também tem o canal da Teacher Drielli. Ela tem um canal para inglês, com aulas de inglês e um canal com aulas de espanhol. Então, se você tem interesse em aprender línguas, o YouTube Edu tá cheio de gente para você ver aí. Muito obrigado por assistir o Teacher Have a Question. Aqui ficam muito obrigado a todos os meus students que estão por aí hoje assistindo. E, por favor, não se esqueçam, homenageiem seus professores, agradeçam a eles por tudo que eles fizeram, como eu estou fazendo hoje. Alright? I see you around. Bye bye!